Síntese e avaliação da atividade herbicida de 2,5 dicetopiperazinas. Este projeto de pesquisa foi financiado pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, processo APQ 015 77 17. As pesquisas foram realizadas no Departamento de Química e no Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa. Segundo documentos divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, há uma expectativa de um grande aumento da população mundial para as próximas décadas, de modo que o número de habitantes no planeta por volta do ano de 2050 deverá se aproximar de 9,8 bilhões de habitantes. E em 2100, este número deverá se aproximar de 11,2 bilhões de habitantes. Atender à demanda por alimentos para esta crescente população mundial tem se tornado um desafio cada vez maior. A manutenção da produtividade agrícola é afetada pela ocorrência de diferentes pragas, doenças e plantas daninhas. Estas plantas daninhas, as pragas e as doenças que incidem sobre plantações são responsáveis por grandes perdas em todo o mundo, gerando prejuízos econômicos e sociais. O controle destas pragas, destas doenças e das plantas daninhas que afetam a agricultura é feito principalmente pelo uso de compostos químicos sintéticos. Entretanto, ao longo do tempo, os efeitos tóxicos de muitos desses compostos para organismos não alvo, incluindo seres humanos, têm chamado a atenção de agências governamentais, de organizações e da sociedade civil. De tal modo que muitos destes pesticidas têm sido retirados do mercado em função dos seus efeitos indesejáveis ao meio ambiente e à saúde humana. Grande pressão tem sido exercida para a retirada destes pesticidas ambientalmente inseguros. Por outro lado, manter a produtividade agrícola requer um controle eficiente destas pragas. Muitas plantas daninhas têm se tornado resistentes aos herbicidas atualmente disponíveis no mercado. A seleção destes biótipos de plantas daninhas resistentes se dá em função da aplicação excessiva e indiscriminada destes herbicidas numa mesma área de plantio. Além disso, nas últimas 4 décadas, apenas um novo herbicida capaz de atuar por um mecanismo de ação diferente dos mecanismos de ação dos herbicidas que já haviam sido disponibilizados foi lançado no mercado. Isto implica em uso repetitivo de herbicidas com o mesmo mecanismo de ação numa mesma área, levando ao surgimento de biótipos de plantas daninhas resistentes. O aumento do número de plantas daninhas resistentes a herbicidas dificulta ainda mais o manejo destas plantas em áreas de cultivo agrícola. Além disso, a retirada de herbicidas do mercado em função dos seus efeitos tóxicos a organismos não alvo vem tornando uma tarefa ainda mais difícil o controle das plantas daninhas na agricultura. Existem diferentes alternativas que vêm sendo estudadas e propostas ao longo dos últimos anos para o desenvolvimento de ferramentas mais eficientes e ambientalmente seguras para o controle de plantas daninhas na agricultura.
Uma dessas estratégias consideradas promissora é a busca por metabólitos secundários fitotóxicos produzidos por fungos fitopatogênicos. Fungos fitopatogênicos são fungos capazes de causar doenças em plantas. Muitos destes fungos fitopatogênicos produzem substâncias químicas chamadas metabólitos secundários, que são capazes de causar danos a tecidos vegetais das plantas hospedeiras destes fungos. São, portanto, compostos químicos tóxicos para plantas ou fitotóxicos. Estes compostos fitotóxicos naturais têm sido considerados como potenciais fontes para o desenvolvimento de herbicidas naturais ou como compostos modelo para a produção de outras moléculas sintéticas, tomando como base as características estruturais destes metabólitos fitotóxicos naturais. Na década de 90, um trabalho realizado por pesquisadores do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa levou à identificação de um fungo causando doença numa planta chamada Euphorbia heterófila. Euphorbia heterófila, popularmente conhecida como leiteiro ou amendoim bravo, é uma planta daninha altamente competitiva e responsável por grandes prejuízos à agricultura, causando perdas consideráveis em diversas culturas importantes, como a soja, o milho e o algodão. Neste trabalho, desenvolvido por estes pesquisadores, foi evidenciado que o fungo patógeno desta planta daninha era capaz de causar a morte desta planta muito rapidamente, o que levou à conjectura de que o fungo era capaz de produzir compostos químicos responsáveis pela rapidez de sua ação sobre a sua planta hospedeira. Em um trabalho subsequente, desenvolvido agora em parceria entre pesquisadores do Departamento de Química e do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa, alguns metabólitos fitotóxicos produzidos por este fungo foram isolados e identificados. Foi observado que estes metabólitos fitotóxicos produzidos pelo fungo em questão eram, de fato, capazes de causar grandes danos às folhas da planta daninha hospedeira do fungo em um curto intervalo de tempo após a aplicação. Um destes compostos foi identificado como sendo um dipeptídeo cíclico, denominado cicloglicilprolina, formado pela condensação seguida de ciclização entre um resíduo de aminoácido glicina e um resíduo de aminoácido prolina. Estes dipeptídeos cíclicos naturais pertencem a uma classe química denominada 2,5 dicetopiperazinas. Com base nos achados destes estudos preliminares, propusemos, então, a síntese e a avaliação da atividade herbicida de compostos sintéticos da classe das 2,5 dicetopiperazinas, cujas estruturas químicas foram baseadas na estrutura química da dicetopiperazina natural produzida pelo fungo patógeno da Euphorbia heterófila. O projeto foi desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa, em parceria entre professores do Departamento de Química, professores do Departamento de Fitopatologia e professores do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa. Para a síntese destes compostos, foi tomado um protocolo já disponível na literatura que envolve a ciclização de uma molécula produzida através da chamada reação de Hughes. A reação de Hughes é uma reação multicomponente
que consiste em uma reação química em que todos os reagentes são combinados ao mesmo tempo, misturados ao mesmo tempo num mesmo frasco ou meio reacional, e que leva à formação de um produto. Estas reações multicomponentes, elas implicam em economia de etapas, economia do gasto de solventes para purificar os compostos produzidos, economia de tempo, economia de átomos. Critérios estes que estão de acordo com a química verde. Na reação de Hugh, um aldeído, uma amina, uma isonitrila e um ácido se combinam para formar um aduto, que consiste em um composto químico em que todos os átomos dos reagentes se encontram presentes neste produto. A reação foi realizada em metanol, em temperatura ambiente, por 24 horas. Após a síntese do aduto, este intermediário sofre uma ciclização, levando à formação do esqueleto 2,5 de cetopiperazina. Dependendo da estrutura química do aldeído, da amina e da isonitrila utilizados, nós teremos um padrão de substituição distinto na dicetopiperazina produzida. Portanto, variando a estrutura química dos três reagentes, nós podemos produzir uma quantidade enorme de 2,5 dicetopiperazinas estruturalmente diferentes, mas que conservam, uma em relação à outra, o mesmo esqueleto central, que é o anel 2,5 dicetopiperazina, semelhante à estrutura do composto natural isolado do fungo patógeno da Euphorbia heterófila. Neste trabalho, foram produzidas diversas dicetopiperazinas. Inicialmente, foi observado que o protocolo então proposto na literatura não era eficiente para a obtenção de todos os compostos desejados. Em outras palavras, o escopo do protocolo proposto anteriormente na literatura era limitado. Algumas dicetopiperazinas contendo substituintes nos anéis aromáticos em posição orto não puderam ser obtidas usando a metodologia que já estava disponível na literatura. No nosso trabalho, foi realizado um estudo sobre o mecanismo da reação de ciclização dessas dicetopiperazinas, o que permitiu propor uma pequena modificação na metodologia, mas que foi suficiente para permitir a obtenção de todas as moléculas desejáveis ou desejadas. Com isso, nós pudemos conduzir a síntese de todas as dicetopiperazinas, que foi delineada no começo do trabalho, e pudemos submeter essas dicetopiperazinas a testes de atividade fitotóxica. As dicetopiperazinas foram submetidas à caracterização por difração de raio-x e a estudos teóricos que permitiram a elucidação do mecanismo da reação. Em seguida, essas dicetopiperazinas foram aplicadas sobre diferentes plantas daninhas, e nós observamos que a maioria das dicetopiperazinas produziu atividade seletiva contra a Euphorbia heterófila, que é justamente a planta hospedeira do fungo que produziu a dicetopiperazina natural, que inspirou a síntese dessas novas dicetopiperazinas sintéticas. Alguns desses compostos produziram lesões necróticas em folhas de Euphorbia heterófila, que foram estatisticamente iguais às lesões produzidas pelo herbicida comercial utilizado como controle positivo neste trabalho. Estes resultados trouxeram à luz que a classe das 2,5 dicetopiperazinas, até o momento não explorada para fins de produção de agroquímicos, apresenta sim potencial para o desenvolvimento de novos herbicidas capazes de combater esta planta daninha tão agressiva à agricultura.
Além disso, os recursos destinados a este projeto pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais permitiram a execução de outros trabalhos associados a este trabalho principal de síntese das dicetropiperazinas. Por exemplo, nós podemos produzir Drinaran e compostos análogos e avaliar diversas atividades biológicas desses compostos. O Drinaran é uma molécula que foi isolada há alguns anos atrás a partir de uma planta medicinal usada na medicina tradicional chinesa. Este foi o primeiro relato da síntese do Drinaran em laboratório e da síntese de compostos análogos. Nós também podemos sintetizar várias bis-ilideno-ciclohexanonas e testar a atividade desta classe de compostos contra fungos patogênicos de interesse agrícola. Estes compostos apresentaram inicialmente uma atividade promissora contra o fungo causador da ferrugem do café. Além disso, nós podemos estudar a composição química e atividades biológicas de extratos de uma árvore nativa do Brasil, denominada Garcinia gardneriana, com o objetivo de se isolar compostos químicos que pudessem ser utilizados também para a síntese de outras dicetropiperazinas. Nós tivemos a oportunidade de testar a atividade biológica desses extratos e percebemos que extratos desta planta também apresentaram atividade promissora sobre a germinação dos urediniosporos do fungo causador da ferrugem do café. O desenvolvimento deste trabalho, financiado pela FAPEMIG, permitiu a execução de uma dissertação de mestrado e de 2 teses de doutorado desenvolvidas no Departamento de Química em parceria com o Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa. Além disso, a execução deste trabalho permitiu o treinamento e a formação de alunos de graduação, de mestrado e de doutorado, tanto do Departamento de Química, quanto do Departamento de Agronomia, quanto do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa. Os nossos agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, à Universidade Federal de Viçosa, ao Departamento de Química, Departamento de Fitopatologia, Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, aos nossos parceiros da Universidade Federal Fluminense e do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, que estiveram envolvidos nas análises para a determinação das estruturas de raio-x dos compostos sintetizados e para os estudos teóricos sobre o mecanismo da reação envolvida na síntese das dicetropiperazinas. E aos parceiros do Instituto René Rachou, da Fiocruz Minas, por análises realizadas para determinação de massas exatas dos compostos sintetizados.